Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante esse segundo trimestre do ano de 2024 estaremos estudando de maneira mais aprofundada sobre o tema O Grande Conflito, o que se passa por trás desse tema e assim tirando o nosso aprendizado, informações importantes para também nós termos o conhecimento devido do que irá acontecer, qual é o nosso papel e qual o desfecho desse grande conflito. Antes de conhecermos o tema de hoje, segunda-feira, eu quero convidar você a orar comigo para logo após a gente nos aprofundar no estudo e fazer as nossas reflexões. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder meditar na Tua Palavra, de poder se relacionar contigo por meio do estudo. Que nessa ocasião nós possamos ser preenchidos pelo Teu amor, pelo Teu Espírito e assim termos as impressões certas a respeito do Teu caráter. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, estudo de hoje, segunda-feira, tem por tema Lúcifer engana, Cristo prevalece. Hoje nós vamos meditar em alguns textos e fazer algumas aplicações para a nossa vida. O estudo hoje está maravilhoso. O texto apresentado, o primeiro texto, se encontra em Apocalipse 12, versículo 4, que diz assim: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e o lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Eu fiz aqui algumas anotações a respeito do estudo de hoje, e a primeira anotação foi: o orgulho de Satanás amadureceu e se tornou uma rebelião declarada. Ele acusou Deus de ser injusto e desleal. Contaminou os anjos com suas dúvidas e acusações. Sabe qual era o argumento de Satanás lá no céu? Era dizendo o seguinte: olha, Senhor, a tua lei é um fardo muito pesado. Ela é injusta. Ela não é boa. Ela é difícil. Ela é impossível de ser obedecida e cumprida. Esse mesmo argumento ele trouxe para aqui para a terra. E hoje a gente escuta na boca de várias pessoas esse tipo de argumentação. Ah, essa lei é do passado, é a lei para os judeus, é a lei de Moisés, essa lei não é para ser guardada, a gente vive na graça, aquela coisa toda. A mesma argumentação que Satanás fez lá no céu contra Deus, demonstrando deslealdade, demonstrando injustiça, tratando a Deus como, acusando a Deus como um mentiroso, como, vamos dizer assim, uma pessoa opressora, trazendo dúvida aos anjos. E aí fica o primeiro questionamento: o que foi que aconteceu com essas acusações, essa rebelião de Satanás? Aconteceu uma triste situação. A terça parte dos anjos ficaram do lado de Satanás e Lúcifer. Ou seja, como apresentou aqui no texto de Apocalipse, com a cauda do dragão, ele pegou ali a terça parte dos anjos, representado no contexto como as estrelas. E eles foram precipitados, ou seja, lançados para a terra. Não havia mais lugar, como a gente viu no contexto de ontem de Apocalipse. Não houve mais espaço para eles no céu. Eles tiveram que tomar a sua decisão e escolheram ficar do lado de Lúcifer. Escolheram aceitar a argumentação deles. E isso foi muito triste para os anjos. O outro ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte: uma coisa podemos afirmar sobre a guerra no céu. Todo anjo teve de decidir a favor ou contra Cristo. A quem seguiriam? De quem seria a voz que ouviriam? Os anjos leais escolheram ser obedientes aos mandamentos amorosos de Cristo, ao passo que um terço dos anjos ouviu a voz de Lúcifer, desobedeceu a Deus e perdeu o céu. Hoje, comigo e com você, não é muito diferente. Eu e você somos constantemente levados a decidir a nossa posição, que lado nós vamos ficar nesse grande conflito, nessa guerra cósmica. Qual será o nosso posicionamento? Nós vamos ficar do lado de Deus, obedecer os seus mandamentos,
servir a Deus de maneira em resposta ao seu amor para conosco? Ou nós vamos dar ouvidos a Satanás? Nós vamos tomar partido dele e assim acusar a Deus como ele acusa, chamando a Deus de intolerante, de, vamos dizer assim, de injusto, de opressor, de ditador. Qual será o nosso posicionamento? Os anjos lá no céu tiveram que se decidir. A gente viu pelo contexto que a terça parte se decidiu para o lado de Lúcifer. Ou seja, Lúcifer conseguiu enganar os anjos. Uma terça parte delas. A gente às vezes fica pensando, quanto será a terça parte de anjos? A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vem com miríades e miríades, milhares e milhares. Ou seja, é muito anjo. E se Lúcifer conseguiu a terça parte, ele conseguiu uma boa quantidade para fazer parte do seu exército. É um ponto bastante interessante a se refletir. Aqui foram apresentados outros contextos que a Bíblia trouxe, em que houve vários momentos na história do mundo em que as pessoas foram também levadas a tomar a decisão de que lado iriam ficar. O primeiro contexto que a gente vai ver aqui é o de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O próximo contexto é o de Êxodo 32, 26, em que diz assim: Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O próximo contexto, Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Próximo texto, 1 Reis 18, versículo 20 e 21. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo já não respondeu nada. E por último, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Em outras palavras, dentro desse conflito, dentro dessa guerra invisível aos nossos olhos, eu e você somos levados a tomar decisões. Durante toda a história do mundo, as pessoas que já passaram pela face desse mundo foram levadas a tomar decisão. Não haverá ninguém naquele grande dia que não se posicionou a um lado. Ou escolheu a Deus, ou escolheu a Satanás. Só existem dois caminhos. Não existe essa história de que muitos caminhos levam ao mesmo resultado. Não. Apenas dois caminhos. Ou o lado de Deus, ou o lado do diabo. Ponto. Eu separei aqui alguns pontos a respeito desse contexto que a gente leu e diz o seguinte: quando Deus criou a humanidade, Ele incorporou profundamente em nosso cérebro a capacidade de raciocinar e escolher. Ou seja, eu e você não somos robô, eu e você não somos massas de manobra, eu e você não somos vítimas, né, de tipo, me conduziram para essa situação, eu fui levado, eu sem querer cheguei a... Não existe essa desculpa. Se escolhemos tal posição é porque de forma deliberada nós fizemos essa escolha, né? Nos posicionamos a respeito desse assunto. Um outro ponto, fomos criados à imagem de Deus, diferentes dos animais quanto à capacidade de escolher e seguir princípios espirituais e eternos. Às vezes a gente tem a utopia de achar que o animal ele pode ser domesticado no sentido de ele tem discernimento para fazer e determinar escolhas.
O animal ele pode ser treinado, ou seja, ele fica condicionado àquelas ações. Mas não é porque ele escolheu, porque o animal não tem raciocínio. O animal ele segue o instinto. E por isso não é recomendado, por mais que tenha treinamento, ter determinados animais dentro de casa. Por quê? Porque o instinto deles, a natureza deles, é tomar algumas atitudes que não condiz para o ambiente humano. Mas já o ser humano, eu e você, fomos criados de uma maneira completamente diferente. Lá em Gênesis diz, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de raciocinar, com a capacidade de escolher. Olha, o animal não tem essa capacidade. Ele faz e ele será condicionado sempre a fazer isso. Existe até uma historinha muito famosa, né, de um escorpião e um outro animal, né, e passou ali um enchente e o escorpião pediu para que fosse ajudado e o outro animal conduziu ele, não sei se foi um sapinho, mas eu sei que o outro animal decidiu ajudar. E aí, em determinado momento do percurso, o escorpião pica o animal, acabando ali o envenenando e o matando. E aí foi se levado ao questionamento: por que você fez isso se o outro animal estava lhe ajudando? E aí o escorpião respondeu: eu estou apenas seguindo o meu instinto, ou seja, aquilo que eu fui criado para fazer. O ser humano não, o ser humano tem a capacidade de escolher. E aí fica o grande ponto. Que lições aprendemos da batalha no céu, que se aplicam à nossa batalha contra o mal? Se Satanás enganou seres perfeitos, será que pode nos enganar? No ambiente perfeito, na companhia de seres perfeitos, Satanás conseguiu enganar a terça parte. Será que ele não tem a capacidade, as armas, a lábia, os argumentos certos para nos enganar? Com certeza. Por isso eu e você precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus. Buscar o estudo da sua palavra, ter momentos com Deus. E é exatamente isso que o estudo guiado proporciona. Esse relacionamento diário com o nosso Deus. Porque quanto mais próximos de Deus, mais fortes, mais resistentes seremos dos enganos satânicos. Para que eu e você não sejamos enganados e assim, vamos dizer assim, tomando escolhas erradas, escolhas que nos levarão para a morte eterna por conta de enganos, que você possamos buscar cada vez mais a presença de Deus, para assim tomarmos posse da verdade e fazermos as melhores escolhas da nossa vida, escolhas que nos conduzirão para o céu. Chegamos ao fim. Papai do céu te abençoe, que te proteja e que te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus, o nosso estudo guiado sobre esse tema maravilhoso, o grande conflito. É isso, até a próxima e tchau, tchau.